Começou o sorteio da Libertadores, tá? Começou, hein? Começou o sorteio da Libertadores. Vamos começar a rodar aí, Caiquinho. Ó, saiu o Atlético Nacional do pote 2, vamos ver São Paulo. São Paulo e Atlético Nacional. Pegou o pior primeiro, São Paulo. Pior segundo. Olha aí, ó. Olha aí, pode ir falando, Bruno, pode ir falando. Então, deixa no roteiro do Bruno, porque vou esperar o Kaique me mandar aqui. Então, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, primeiro confronto definido, já se enfrentaram em uma semifinal lá em 2016. Agora saiu Fortaleza, do pote 2. Fortaleza vai pegar um time do pote 1, né? O Fortaleza ficou em segundo no seu grupo. Agora o sorteio do pote 1. Vamos ver quem é o adversário do Fortaleza. Vai abrir agora. O adversário do Fortaleza é o Vélez. Vélez e Fortaleza, duelo definido também de oitavas de final. Então, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, Vélez da Argentina e Fortaleza. Fortaleza pegou um bom adversário, tá? Pegou um bom adversário diante do que poderia ser. Ou seja, vai vir coisa pesada pro Flamengo e pro Botafogo, hein? Tirando a LDU agora, vai vir Flamengo, coisa pesada. Flamengo sorteado. Eita! Olha aí, bora, Kaique, me manda aqui em tempo real pra eu reagir ao Flamengo. Palmeiras. Quem vai pegar o Flamengo, gente? Palmeiras. Quem o Flamengo vai pegar? Internacional. Que pena que não o Palmeiras. Porra! Flamengo e Inter, confronto duríssimo. Se cruzaram em 2019, hein? Se cruzaram em 2019. Pode continuar, Bruninho. Agora vamos para o pote 2, né? O Flamengo e Inter já definido. Agora pote 2, Universitário do Peru. Universitário do Peru sorteado no pote 2. O Palmeiras ele tem sido... Palmeiras normalmente sorteios tem sido bons. A chance de ser Palmeiras aí é enorme. Ó, agora pote 1 para pegar o Universitário do Peru. Quem vai enfrentar o time peruano? Palmeiras. Mas não deu outro. Palmeiras e Universitário do Peru. Inacreditável. Como é largo o Palmeiras, gente. O Universitário não chegava há 15 anos numa oitava de final. A última vez gente... Fala aí, Pirata. Ó, agora pote 2, né? O sorteio agora no pote 2. Libertad do Paraguai. Palmeiras que está do mesmo lado da chave do São Paulo e do lado contrário do Flamengo. Essa é uma informação importante. Sim. Palmeiras e Flamengo só se cruzam em uma eventual final. Não se enfrentam antes disso. Boa. Ótima informação, que ali a gente está vendo o diagrama ali montado. Então agora o Libertad do Paraguai contra River Plate. Deu bem o River também. O time do Libertad é bem fraco. Abre o meu áudio, Caí. Tá aberto o meu áudio? Porque eu gritei aqui, Flamengo e Palmeiras só podem se enfrentar na final, hein? Ou seja, mais uma final, Flamengo e Palmeiras pode acontecer, hein? E se o Palmeiras passar do Universitário, e deve passar, ele cruza com River ou Libertad. Ou seja, teremos Palmeiras e River nas quartas de final da Libertadores. Então, Cerro Porteño sorteado. Cerro Porteño contra Estudiantes. Bom pro Estudiantes também. O time do Cerro é bem fraco. Cerro Porteño fez, acho que 6 pontos, 7 time pontos. Bem fraco. Os dois paraguaios eram os bônus aí desse... E o Universitário eram os bônus desse sorteio. E esse é o cruzamento do Flamengo. Estudiantes no caminho do Flamengo ou do Internacional, ó. Isso. Flamengo e Inter, quem passar pega Estudiantes ou Cerro Porteño. Peñarol, de grandes lembranças. Peñarol. Sobrou só o Racing. Não, Racing é LDU ainda, né? Já vai definir o jogo do Botafogo também, esse sorteio, né? Peñarol vai enfrentar o Racing e o Botafogo é LDU. Então, Peñarol e Racing, e depois vai confirmar Botafogo e LDU, como falou o Raí, ó. Peñarol e Racing cruza com Fortaleza ou Vélez. E Botafogo e LDU cruza com São Paulo e Atlético Nacional. Pode ter São Paulo e Botafogo de novo nas quartas, como foi no ano passado. Deixa eu falar uma coisa, hein? Botafogo e Palmeiras são largos, hein? Largos. Botafogo pegou o melhor adversário do Grupo 1, disparado. Ah, tem altitude? Tem. Mas o Botafogo tem time para fazer diferença grande no primeiro jogo. E o Palmeiras, só que o Palmeiras pega o River depois, hein? Gente, é assim, ó.
Olha aí, ó. Aí tá a tabela completa. O São Paulo pega o Atlético Nacional da Colômbia. O Botafogo pega a LDU. E aí São Paulo e Botafogo podem se enfrentar de novo. O Botafogo eliminou o São Paulo nos pênaltis no ano passado. River Plate pega o Libertad. E o Palmeiras, o Universitário do Peru, gente. O Palmeiras... Agora, olha os confrontos que podemos ter nas quartas, nesse grupo, hein? Palmeiras e River Plate, para mim já tá certo. Esse confronto já é certo, Palmeiras ou River Plate. E Botafogo e São Paulo, hein, gente? Eu acho que vão ser essas quartas de final. No outro lado, temos Flamengo e Inter se lascaram, na minha opinião. Pegaram aí confronto dificílimo. Flamengo decidindo a vaga no Beira-Rio, hein? Decidindo a vaga no Beira-Rio, né? O Flamengo, porque o Inter teve uma campanha melhor que a do Flamengo. Aí, se passar Flamengo ou Inter, quem passar pega o Estudiantes, que é um adversário dificílimo. Cara, eu vou te falar, tá? Todos têm um caminho difícil. É impressionante como essa Libertadores tá com nível alto. Porque, ó, aí tem Racing, que deve passar dessa baba que virou o Peñarol, e o Fortaleza pegando o Vélez. Bom, o que eu acho, tá? Palmeiras já passou para as quartas. Botafogo passa para as quartas, mas não digo que já passou. E Palmeiras já passou. Botafogo, eu acho que passa. São Paulo, eu acho que passa. Flamengo, acho que passa contra o Internacional, mas num duelo dificílimo. E o Fortaleza, se continuar jogando o que está jogando, não passa do Vélez. Flávio. Eu tenho muita dúvida se o São Paulo passa com o Atlético Nacional. Acho que são dois times do mesmo nível. Aí vai depender muito do que vai acontecer no primeiro jogo na Colômbia. Não sei. Esse aí eu deixo um grande ponto de interrogação. Botafogo e LDU, depende que Botafogo vai para lá, né? O Botafogo de vez em quando joga bem, de vez em quando joga mal, mas em tese o Botafogo é favorito. River e Libertad, acho que não tem nenhuma dúvida, e Palmeiras e Universitário também não. Fortaleza e Vélez, o Vélez é favorito. Peñarol e Racing, o Racing é favorito. Cerro e Estudiantes é bem favorito. Flamengo e Inter, nós estamos sob o impacto da vitória de ontem do Flamengo. Então, nesse momento, dou favoritismo ao Flamengo. Não. No impacto da vitória de ontem e também do que o Inter está fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Verdade. O Inter não está bem, mas é um time muito bom, né? O time do Inter é um time que está jogando menos do que pode. Então é bom dar uma olhadinha no time, porque é um time que pode crescer muito durante a competição. Mas data hoje, o Flamengo é favorito. Agora, Bruno e Raí, não sei se vocês concordam. Eu acho que essa Libertadores... ela tá num nível mais alto do que as últimas Libertadores, cara. Porque, o Racing não era um adversário tão temido até pouco tempo atrás. Tá jogando muita bola o Racing. O Estudiantes, que tinha, né, tinha tido uma queda, voltou a ter um time forte, o Estudiantes. Aí eu acho que esses dois deram um peso maior. Porque além dos brasileiros, a gente tem o River, tem o Estudiantes e tem o Racing, cara, que são times muito fortes também da Argentina. Então, se a gente colocar, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Racing, River, Estudiantes e Internacional. São 8 times que facilmente um pode eliminar o outro. Pode, é bom nível, tá equilibrado aqui. Olhando os caminhos, acho que tá bem equilibrado. Nos brasileiros, sem dúvida, o Palmeiras pegou um adversário mais fraco, o Universitário. O Palmeiras não deve ter nenhum problema aí. O São Paulo tem um jogo bem duro. O São Paulo tem um jogo bem duro com o Atlético Nacional. O São Paulo tem jogado mal. O time colombiano fez uma boa fase de grupos, caiu num grupo difícil com Inter e Bahia e Nacional do Uruguai. Ganhou em casa todos os jogos. Em Medellín ele ganhou todas. Ganhou dos 2 brasileiros, inclusive, em Medellín. Sem sofrer gols em nenhum jogo. Não tomou gol em nenhum jogo, né? Nem lembrava desse detalhe. O Raí passa aqui. Em Medellín não tomou gol, nem do Inter, nem do Bahia, nem do Nacional. Então esse jogo do São Paulo, eu não coloco o São Paulo como favorito, não. Acho que é um jogo bem equilibrado. Botafogo
Eu acredito que é favorito com a LDU, sim. A LDU, não gostei muito do time da LDU. E acho que quando você pega um time de altitude, eu prefiro fazer a primeira em casa. Eu prefiro fazer... Porque na altitude você tem boa chance de perder. Aí você vai com uma derrota para decidir em casa, você vai mais pressionado. Então, nesse caso, eu acho que é bom para o Botafogo fazer a primeira em casa. Aí ele tem a chance de fazer o resultado para depois segurar lá. Botafogo tem a interrogação que provavelmente vai perder Igor Jesus, deve perder o Cuiabano, Jair, pode ser uma negociação de 3 jogadores com o Nottingham Forest, que está perto de ser fechada, mas a princípio acho que o Botafogo é favorito aí. Flamengo e Inter é sempre duro, porque é um duelo brasileiro, mas o Flamengo é melhor, acho que a princípio o Flamengo é favorito, mas o Inter está sim bem abaixo do que pode. Eu imagino que o Flamengo vai pegar um Inter melhor do que o Inter está hoje. Acho que para o Flamengo seria bom que esse confronto fosse semana que vem. Acho que o Inter vai ter tempo de melhorar e o Inter está bem abaixo, está em 14º no Brasileiro, mas o Flamengo é favorito. E o Fortaleza hoje não dá para colocar como favorito num confronto, cara. O Fortaleza está muito mal, também vai ter tempo de melhorar até lá, mas hoje, se fosse a semana que vem esse confronto, eu apostaria no Vélez. Fortaleza está muito mal. E realmente, né, foi o que o Bruno falou, e tem outra, né, eu quero até dividir a tela com todos aí da mesa, né, para eu falar sobre essa situação, que o Bruno falou do Flamengo e eu quero ver a reação, né, da mesa no que eu vou falar. Dessa situação do Flamengo contra o Internacional, né? Se puder dividir a tela, Kaique, me avisa. Se não der para dividir, tenta colocar pelo menos Flavinho Prado, né, do ladinho, porque eu acho o seguinte, o Kaique falou que vai conseguir, pronto, aí que beleza. Eu acho que o Flamengo... pronto. O Flamengo vai ter uma pedreira contra o Internacional, porque eu concordo com o Bruno, seria bom pegar logo. Porque o Flamengo pode estar na ressaca do título do Super Mundial. Nossa Senhora, olha aí. Essa coisa que é perigosa, né? Mas é verdade. Pode estar naquela ressaca, comemorando o título contra o Real Madrid, contra o Paris Saint-Germain. Sim. E aí... Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu adoraria ver um jogo Flamengo e Paris Saint-Germain. Nossa Senhora, eu pagaria do bolso para ver esse jogo. Nossa Senhora, mas eu queria ver ao seu lado, de mãozinha dada com você. Oh, que coisa linda que seria. Meu Deus do céu. Mas não dá, infelizmente, não dá, não há a menor condição de algum time brasileiro chegar nem perto disso. Agora, o Bruno falou uma verdade, né? Para o Internacional vai ser uma maravilha essa pausa. Porque o Inter, todo mundo imaginava que ia brigar pelo título brasileiro, tá passando por um momento bizarro, né? O Inter não tá bem, né, nesse Campeonato Brasileiro, tá atrás do Grêmio. Inclusive, se eu não me engano, o Inter tá na 14ª. Isso. 14ª colocação. Então, para times como o Inter é maravilhosa essa pausa. Tem mais algum time? Eu acho que não, né? O São Paulo é um time que oscila muito normalmente. Para o Flamengo, eu acho que pode ser ruim. Será que para Flamengo, Palmeiras e Botafogo, gente, vai ser pior disputar o Super Mundial? Porque vai estar cansando e sem treinar, enquanto os adversários vão estar focados só nessa Libertadores? Pode ter um peso, sim, né? E vamos ver como eles vão encarar o Mundial. Isso eu tenho muita curiosidade, né? Porque você falou aí do Flamengo campeão, e assim, muita gente acho que tem essa expectativa. E se isso não acontecer, e o normal é que não aconteça, o normal é que os times brasileiros não cheguem tão longe. Se alguém chegar, vai ser uma surpresa. Assim, alguém chegou na semifinal. É um Marrocos, né? Sim, como foi. Acontece às vezes no mata-mata. Claro. Os brasileiros não são favoritos. Isso aí é uma questão financeira mesmo. Não tem muito romantismo, muito segredo. Os europeus são melhores porque eles têm mais dinheiro. Hoje, os brasileiros, por que eles são melhores na América do Sul e ganharam as últimas 6 edições da Libertadores? Porque eles têm mais dinheiro. O dinheiro não é 100% no futebol, mas é uns 80%. O Paris Saint-Germain, por que agora ele se tornou um time que passou a disputar título de Champions e ganhou? Porque ele tem dinheiro do Qatar. O Manchester City tem dinheiro de Abu Dhabi, por isso que passou a ganhar a Premier League, ganhou uma Champions. Então, é uma questão financeira.
Só que sempre há uma expectativa, né? O futebol brasileiro, eles têm essa característica, né? Do torcedor brasileiro, da imprensa também, de gerar uma expectativa. Aí vai lá e perde, um deles cai na fase de grupos, ou cai nas oitavas e perde sendo dominado totalmente por um europeu. Como que vai ser essa reação? Parece uma coisa meio boba, mas não acho que seja uma coisa tão boba assim. Acho que uma coisa é a realidade, outra coisa é uma expectativa criada e os efeitos dessa expectativa. E quando você vai para um torneio desse, você cria expectativa. Mesmo que num pensamento mais racional seja uma coisa muito difícil, que você vai lá, o que der, ok. Mas tem essa dúvida também da parte emocional, além da parte física. Como encararia uma eliminação cedo? O Botafogo mesmo, dentro da realidade, o Botafogo vai ser eliminado na primeira fase. Aí confirma isso e perde bem ali do Paris Saint-Germain, do Atlético de Madrid. Será que eles vão reagir com naturalidade, mesmo sabendo que isso é normal? Eu tenho essa dúvida. Então vamos lá, vamos fazer a simulação do bate-pronto. Atlético Nacional e São Paulo. Para mim, passa o São Paulo. Raí. Acho que passa o São Paulo também. Bruninho Prado. Olha, duro, esse aí é bem duro mesmo, mas vai no São Paulo. Flávio. Atlético Nacional passa. Cara, como você é ridículo, como você é chato, como você é insuportável. Por que tanta ofensa? Foi só uma opinião. Você acha de verdade que o Atlético Nacional é favorito contra o São Paulo? Sim. Você é ridículo. Por favor, Kaique, guarde isso, porque quando sou eu que me lasco, vocês sempre guardam. Vamos ver quem vai se lascar nessa. Bom, então passou o São Paulo para 3 e o Flávio Atlético Nacional, então São Paulo. Seria a nossa primeira simulação. Botafogo e LDU. Botafogo, para mim, quase que já passou, porque a LDU está numa fase bem ruim. Bruno. Vou no Botafogo também. Botafogo. Flávio. Muito boa vontade, Botafogo, mas com grande interrogação. Gente, juro por Deus, qual é o teu problema com os times brasileiros, o seu ser insuportável? Bom, de cara eu acho que eles são muito metidos, né? Os brasileiros se acham demais, né? E tem um monte de time ruim aí e tal. É só olhar o nível do Campeonato Brasileiro. Mas realmente eu respeito muito a LDU e o Atlético Nacional. Respeito os dois. Acho que são dois times importantes do futebol internacional. E São Paulo e Botafogo são dois times bem comuns, né? Bem comuns, mas bem comuns mesmo. Botafogo ainda se perder esses jogadores, nossa senhora, mais comum ainda. Aí. Esse ponto que o Flávio coloca é de fato importante da gente observar, né? O Botafogo pode perder muita gente, mas há uma promessa de se reforçar bem nessa janela. Eu acho que isso equilibra um pouco mais, mas eu vou de Botafogo também. Bom, então passa Botafogo. Então, o primeiro confronto seria Botafogo e São Paulo, certo? Vamos lá para colocar o restante aí da tabela. Porra, aí, gente, isso aí já é unanimidade. Pode colocar já é as quartas de final. Esse confronto já é Palmeiras e River Plate. Pronto. Vai virar herói no Peru, vai virar herói no Paraguai de novo. Ele tonto versão 2. Ele tonto versão 2 do Palmeiras. Já passou isso aí. Eita, nojo. Mas tudo bem, vamos lá. Vai, pra você, meu querido amigo Flávio Prado. Não, eu acho que passa Palmeiras e River, mas já passou. Mas Palmeiras e River. Gente, não tem como o River Plate não passar da baba que é o Libertad. Tem sim. A gente já viu coisas desse tipo aí. Mas acho que tem como o Palmeiras perder para a Universidade do Peru. Eu acho improvável, mas não sou tão, como você falou, não vamos Tá bom, devagar. meu grande amigo. O River Plate talvez 1% por Libertad. O Palmeiras já passou. Não tem como o Palmeiras perder para a Universidade do Peru. Ele vai ganhar os 2 jogos. Eu também acho.
Mas, eu sempre deixo um mas, né? Vamos ver, aguardemos. Porque tem o porre pós bate-volta lá do Mundial, né? Porque tem muito cara do Palmeiras que acha que o Palmeiras vai ser campeão lá. Então vai ter o porre da volta, como é que vai ser, não vai ter o Estevão, uma nova adaptação. Enfim, mas acho que o Palmeiras foi muito feliz no sorteio. Pegou o adversário. Se ele pudesse escolher, acho que ele escolheria o Universitário como adversário. Bruno e Raí. Palmeiras e River passam aí com o pé nas costas, né? Os dois adversários são muito fracos. Os dois paraguaios, Cerro e Libertad, mais o Universitário, eram os três melhores adversários para se enfrentar nesse sorteio, né? E o Palmeiras e o River foram agraciados, vão passar tranquilamente. Eu também acho que aí o Palmeiras e o River vão passar. Mais confiança no Palmeiras do que no River. O River andou dando umas escorregadas com o próprio Universitário aí, empatou em casa na fase de grupos, mas o Libertad foi muito mal também. O Libertad, achei um time bem fraco, jogou com o São Paulo. Então, Palmeiras e River. Bom, agora vamos para o outro lado, né? Vamos para o outro lado. Fortaleza e Vélez Sarsfield, da Argentina. É porque eu tenho muito carinho pelo Marcelo Paes, pelo Fortaleza também, né? Eu tenho carinho pelos times lá, Fortaleza, Ceará, porque eu estava morando lá, né, num projeto lá, até ter que voltar para o Rio para cuidar do Coroa. Bom, vou botar com muita boa vontade Fortaleza, apesar de eu achar o Vélez favorito, mas eu vou na força do Leão. Fortaleza. Eu vou no Vélez aí. Eu gosto muito do Fortaleza. O Marcelo é meu amigo também, mas não tem. Hoje tá muito mal. Hoje tá difícil apostar no Fortaleza. Então eu vou no Vélez. Bruno, mas eu só tô indo no Fortaleza porque o Vélez também não tá uma maravilha, não, né? Não. É bom te deixar isso claro. Se fosse o Racing, se fosse o River, se fosse o Estudiantes, eu colocaria como favorito. Mas não acho que é tão difícil o Fortaleza passar pelo Vélez. Não é uma coisa impossível, não. E vai ter tempo, né? É um time... Acho que o São Paulo, o Fortaleza e o Inter, essa parada é muito boa para esses três aí. O São Paulo para recuperar jogador, Fortaleza e Inter mal. São Paulo muito mal no Brasileiro também. Os três aí estão muito mal no Brasileiro. Acho que para os três essa parada vai ser legal. Mas hoje, né, sem saber o que vai ser depois, eu vou no Vélez, mas não acho que é uma coisa que daqui a 2 meses seja impossível Fortaleza tirar o Vélez, não. Flávio e Raí. Para mim, da Vélez, e até com uma certa tranquilidade. Todos nós gostamos, adoramos o projeto Fortaleza, o Marcelo, o trabalho do Vojvoda, mas aí tem nada a ver uma coisa com outra. Se der Fortaleza, eu vou ficar mais feliz, mas não acredito que dê, não. O Marcelo Paes, ele prometeu, numa entrevista ontem, né, depois da derrota lá no Maracanã, uma reformulação, uma reestruturação importante aí nessa parada, porque o elenco foi mal montado, né? O elenco do Fortaleza foi muito mal montado para essa temporada, um elenco envelhecido e o time não consegue jogar, não consegue responder em grandes jogos. Então, acho que esse é um ponto importante. Ele falou em saída e chegada de jogadores, não é só contratações, alguns jogadores vão sair do Fortaleza nessa janela do meio do ano, né? Nessa paralisação aí no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, então pode ser um novo Fortaleza na virada. O Vélez é um time cheio de problemas também, né? Ganhou o Campeonato Argentino com o Quinteiros, ele saiu para treinar o Grêmio, veio o Seba para treinar o Vélez, ele já foi demitido, veio o Esqueloto, conseguiu uma recuperação ali para se classificar em primeiro no seu grupo, né? Um grupo que tinha o Peñarol também, mas eu acho que é um confronto bem equilibrado, acho que é um confronto bem 50-50, eu vou no Fortaleza nessa, vou na classificação do Fortaleza. Boa, Raizinho, então fechou comigo, empate. Como empate, prevalece o brasileiro, que se dane o que vocês acharem. Bom, então, Fortaleza, acabei de fazer essa regra. Tá, Bruninho Prado? Você dá o carimbo? Tudo bem, tá bom. Sim, Fortaleza também é legal. Se fosse outro, a gente podia contestar. Exatamente. Fortaleza é legal. Né? Time, todo mundo tem carinho pelo Fortaleza, tá tudo certo. Bruno Prado? Qual seria o time, então, que não é legal, que você está se referindo? Não, se fosse o seu Flamengo, a gente ia discutir no STJD isso aqui, porque você não tem parcialidade para isso. Mas eu defenderia você, viu? Pode ter certeza. Isso eu espero sempre de você, Flávio Prado. Racing e Peñarol.
Bom, acho que vai ser unanimidade, né? Mas é bom mostrar o voto de cada um. Para mim, o Racing passa sobrando, porque o Peñarol é uma baba que só o Flamengo do Tite para não fazer um gol sequer nesse time que hoje é bem razoável. Vai lá. Eu vou de Racing também. Acho que aí embora o Peñarol tem muita garra e tal, mas aí acho que é técnica contra garra, o da Racing. Bruno e Raí. Também vou. Só um complemento, hein? Eu acho que esse Racing pode ser a grande surpresa da Libertadores, hein? Não vai me surpreender se esse Racing chegar na final, tá? Esse Racing joga muita bola e tá com uma tabela fácil. O Racing pega fácil porque é competição. Ele pega o Peñarol, que não é um grande adversário hoje, pega ou Fortaleza ou Vélez, que também não são aí os bichos papões da competição, pode chegar na semifinal sem pegar um bicho papão, pô. Até a semifinal, acho até que o Racing tem essa condição. É um time bom mesmo, um time que tá batendo nos brasileiros, coisa que nos últimos anos é difícil, né? Eu falei ontem, acho que vale repetir. Sul-Americana ano passado, caminho das quartas até a final. Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro. Bateu nos 3. Botafogo na Recopa esse ano e Fortaleza na fase de grupos da Libertadores, 2 vitórias. Então, é um time que tá bem. Eu acho que o Racing passa aí pelo Peñarol. Eu acho que não seria nenhuma surpresa, viu? Se o Racing chegasse longe, na final, quem sabe, numa semifinal no mínimo, pelo trabalho que vem sendo feito, né? O título da Sul-Americana no ano passado, o título da Recopa nesse ano, né? Um time de fato muito bom. Só teve uma mudança, a saída do Quinteiros, que foi jogar do Quinteiro, né? Do Juan Fernando Quinteiro, que foi jogar no América de Cali, acabou com aquela semifinal contra o Corinthians e foi uma peça fundamental na decisão contra o Cruzeiro também. E o restante do time é o mesmo, e é um time muito forte, bem treinado pelo Gustavo Costas. É um time que é um mandante muito forte, joga muito bem dentro da sua casa. Então é um seríssimo candidato, sim, ao título dessa Libertadores, e acho que passa com alguma facilidade nesse confronto aí contra o Peñarol. Flávio. Não, Flávio Bruno, né? É o Bruno. Não, já falou. Já foi Racing, foi unânime. Deu Racing por unanimidade. Todo mundo no Racing. Bom, agora estamos chegando, hein? Estamos chegando no confronto brasileiro. Tô louco para ver a opinião de vocês, né? Principalmente da nossa família Prado, se bem que o Raí já tá virando sonso também. Vamos lá. Vamos de Cerro Porteño e Estudiantes. Todo mundo acha Estudiantes, né, gente? Sim. Estudiantes, time com um trabalho bem longevo também do Eduardo Domingues. No ano passado não foi tão bem assim na disputa da Libertadores, acabou caindo na primeira fase, né? Mas é um time forte aí, tende a fazer um confronto com alguma facilidade, acredito eu, para passar pelo Cerro. E agora, aquele momento tão aguardado. Agora, o momento rubro-negro e colorado, o único confronto brasileiro dessas oitavas da Libertadores. É claro que, para mim, vai passar o Flamengo, até porque aqui em casa, meu amigo, se não der Flamengo nessas oitavas, vai ser choro adoidado, hein? Porque aí não tem apenas o pilhado para dar chilique, né? Nossa pilhada, Lívia Lasmar, é gremista doente, e aí que ela vai torcer mesmo para ver o marido feliz, porque também é contra o Inter. Ou seja, a casa vai ou explodir de alegria ou ruir as lágrimas. Então, para mim, passa o Flamengo. Vamos pro som. Não, primeiro pro papai, né? Ele tem que ter prioridade. Vai, desgraça. Quem que você acha que passa, Flávio Prado? Flamengo ou Internacional? Você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa aqui, Pilhado, e historicamente tem equipes que elas saem como favoritas ao título, mas elas vão micando. O Inter era um dos favoritos, mas ele foi muito mal na primeira fase. E quando tem parada por alguma razão, né, eu lembro até de uma das vezes que o Inter foi campeão, ele troca de técnico, o Celso Rotti assume e tal, e aí ele ganha o título. É muito normal isso, quando dá uma parada, as coisas mudam.
O momento do Flamengo é melhor, mas agora vamos ter uma pausa. E o Inter, que até agora não rendeu, tem tudo para voltar muito forte. O Roger Machado é um grande treinador. Então, sensibilidade, acho que vai dar Internacional. Como é que é? É, por uma questão de sensibilidade. Dois times brasileiros que fazem meu coração pulsar. Eu acho que o Inter começa na parada da Copa do Mundo, o Roger Machado. Ele é um dos favoritos, mas tá mal, é o momento da reação. E historicamente tem acontecido isso em Libertadores. Algum time que você não contava muito, de repente ele aparece, ou que você contava e estava embaixo, ele dá uma reação e passa pelo Flamengo. Gente, como você é ridículo. Você acha que o Inter tem mais time que o Flamengo hoje? Não. Você acha que o Inter tem mais treinador que o Flamengo hoje? Não, mas tem uma pausa e a pausa muda tudo. Tá bom. Tô te perguntando. Você acha que o Inter vem tendo mais conquistas do que o Flamengo nos últimos anos? Não, por isso que é o momento da reação. É uma nova... Então, da onde que vem essa tua opinião fajuta, tirando o fato de ser para me provocar? Não, nem pensei nisso, nem achei. Você é brasileiro, Brasil de qualquer lado você vai ficar feliz. E eu também, claro, se der Flamengo não há nenhum problema. Mas acho que o Roger, ele é pela experiência que ele tem, que ele ganha do Felipe nesse aspecto, né? Experiência, rodagem e tal. E o Inter está precisando de um impulso. E eu acho que esse é um momento importante. Quando ele pega um adversário gigante desse porte, é um bom momento para ele mudar a história, mudar essa competição, como ele já fez em outras oportunidades, e brigar por mais um título. Então, por sensibilidade, só isso, porque para mim são dois brasileiros e aí o que me interessa é ser dois times brasileiros. Mas sensibilidade, eu acho que dá Inter. Como você é ridículo. Tá bom, então é sensibilidade. Ele virou pai de santo, Bruno Prado. Ele virou profeta. Alguma coisa, que ele tá na sensibilidade. Vai, Bruninho Sonso Prado. Quem passa? Bom, é um confronto que o Flamengo está bem melhor nesse momento, né? O Flamengo, líder do campeonato brasileiro, o Inter, ontem perdeu em casa para o Fluminense, está em 14º, lutando para não cair. Vai ter esse tempo de melhora, para tentar melhorar, né? Com recuperar jogador. O Flamengo vai disputar o Mundial e o Flamengo brigando pelo brasileiro, aí talvez o foco do Flamengo fique em outra coisa e o Inter avança na Libertadores. Então a família Prado toda tá achando que passa o Internacional. Ótimo. Separem, por favor, todos esses trechos, Kaique, porque eu sei que o meu tu já vai separar. Então, eu quero a separação de cada um desses trechinhos lindos, sorrisos que vazaram no final, né, na declaração do nosso Bruninho Sonso Prado. Agora, olha lá, eu gosto dessa carinha. Agora você, Raí, quem passa? Olha, assim, o Flamengo tem um time melhor, né, do que o Inter, um trabalho, assim, melhor nessa temporada, mas tecnicamente jogadores melhores. E, assim, eu tava achando que o Flamengo ia passar, mas os argumentos do Flávio me convenceram, sabia? Eu vou com o Inter, pelos argumentos do Flávio. Eles me convenceram nessa e a gente vai fechar com a classificação do Inter, mas repetindo o que ele disse, né? O que importa é a classificação de um brasileiro, futebol brasileiro. Claro. Então qualquer um dos dois que passar é o Brasil na Libertadores. Claro. E desse lado da chave, né, tem o Fortaleza, que é o Brasil, e o Flamengo ou o Inter também, os dois. Claro. Um dos dois vai representar o Brasil, né? Então a gente vai torcer... No nosso programa é indiferente. Exato, para que um dos dois avance, que a gente tenha uma semifinal entre brasileiros, Inter e Fortaleza, talvez. O importante é o Brasil. O importante é sempre torcer pelo Brasil. Isso. Como eu queria que tivesse uma câmera em cada um dos secadores desse programa durante os jogos Flamengo e Internacional. Como eu queria, porque é uma secação, porque eles querem ir à loucura, né? Com a minha reação, se o Flamengo for eliminado. Pega a cara dessas desgraças que estão aí, ó, que eu só fico escutando o sorrisinho. Olha lá, como a turma do chat. A turma do chat adora. Pilhado ficou louco, pilhado não sei o quê, pilhado... Gente, todos falaram, na maior cara de pau, que o Flamengo é mais forte, que o Flamengo tem mais time. Argumentos verdadeiros. Que o Flamengo está num momento melhor. Verdade também. Mas que eles acham que passa o Inter. Olha a que ponto chegou a secação e a implicância com um companheiro de trabalho tão leal quanto eu.
eu, companheiro de trabalho leal, e todo mundo vai na onda desse velho tonto insuportável. Olímpia! Flamengo já nas quartas da Libertadores! Olímpia! Olha aí, ainda tem o Coquinho, ainda tem o Kaique. Só que sabe o que acontece? Eu sou forte, eu sou resiliente, eu vou contra tudo e contra todos, Bruno Prado. E eu digo, para mim, passa o Flamengo. Mas, infelizmente, no programa que eu tenho esse bando de falso na mesa, na simulação, o Flamengo tá fora. Não, e sabe que tem uma coisa que me preocupa nesse confronto também? Eu não te perguntei nada, eu não quero saber se tu tá preocupado mas ou não. É uma informação importante, porque no primeiro jogo no Beira-Rio, a Arrascaeta tá suspenso. Né? Tem isso, é verdade. Ih, agora piorou mesmo. Não, o primeiro jogo é no Maracanã, Bruno. É verdade. Pior ainda. O Flamengo ficou em primeiro, em segundo. Pior ainda. Maracanã, ele Pior trocou. ainda. Sim. Puxa vida. Tomou amarelo por simulação contra o Tati. Mas o Flamengo, ele costuma se dar muito bem no Maracanã em Libertadores, né? Historicamente, ele se dá muito bem. Inclusive, esse ano ele foi muito bem nos jogos do Maracanã. Estamos tranquilos, Pilhado, não tem problema. Bom, eu acho o seguinte, eu não sei se costume muito bem ou não. Eu acho só que você não assistiu a Libertadores de 2019, nem a de 2022, né? Você estava congelado em 2019 e 2022? Não, é que eu tava puxando aqui, eu vi um jogo com a América do México. No Maracanã, não Maracanã. foi? Teve um tal de Leão também, que foi no Maracanã. Leão também. Então, tem uns... E tem um time bem pequenininho, bem pequenininho, o Central Córdoba, né? Nossa, de pequenininho, que ganhou no Maracanã, cara, que coisa de maluco. Penharol ganhou no Maracanã. Penharol, Mas o primeiro jogo é lá em São Olímpia! Flamengo já nas quartas da Libertadores! Bom, acabamos de concluir que na nossa simulação o Flamengo está fora. Eu acho que era tudo isso que o Bruno Landi queria, sabia? Eu acho que, na verdade, o Bruno Landi, ele fez uma armação com o Flávio Prado, que é vendido. Flávio Prado é completamente vendido. Aí o Bruno Landi fez essa negociação, era tudo que ele queria. Já tem o Flamengo. Olha que loucura, Flamengo fora. Lá na simulação. Olha lá. E já tá o Flamengo fora. Mas tudo bem. Secador tem castigo que merece. Pilhadinho vai sair por cima nessa história. Tá bom, então temos Internacional e Estudiantes nas quartas de final dessa simulação patética que acabamos de fazer. Mas vamos lá. São Paulo e Botafogo. Quem passa? Para mim, passa o São Paulo dessa vez, tá? Eu acho que o Botafogo passou no ano passado, quando tinha muito mais time do que tem hoje. O São Paulo, com o Zubeldia, está invicto em Libertadores, apesar de oscilar muito. Eu vou de São Paulo. Vamos São Paulo, vai. Flávio e Botafogo. Raí. Gente, é impressionante, cara. Ele tem muita alma. Palmeiras. O que é isso? Que é isso? É um Coquinho querendo zoar e ele não sabe zoar, ele é burro. Aí ele bota uns áudios que não tem nada. Ele bota uns áudios que não tem nada. Olímpia! Flamengo já nas quartas da Libertadores! Bom, vamos lá. O Flávio Prado, ele tem um trauma com o São Paulo. Então ele bota o Botafogo. Raí. São Paulo passa. Bom, então, na simulação, passa o São Paulo. Aí depois o outro confronto é Palmeiras e River Plate. Esse é difícil, hein? Esse é difícil. Eu vou deixar até para eu ter o último voto. Vai, Raí. O River tá muito mal, né? Vai precisar melhorar muito nessa parada que ele também não vai ter, porque também vai jogar o Mundial. E pode ser que perca o seu melhor jogador, né? O Mastantuono, aí já tem muita gente querendo na Europa. Cara, joga pra caramba. Muita bola joga esse menino, 17 anos, cracaço. Assim, o River tem um elenco muito forte, mas vai precisar jogar um pouco mais. Hoje, o Palmeiras passaria, mas daqui um mês, não sei. Enfim, vou com o Palmeiras. Bruno.
Também vou no Palmeiras. O River não fez até agora uma boa Libertadores. O garoto Mastantuono, parece que até o Paris Saint-Germain que está mais próximo aí de levar. É um garoto muito bom. Eu vou no Palmeiras. Palmeiras, o time está muito bem na Libertadores. Bom, vamos lá. Eu queria deixar só uma coisa bem clara. Primeiro, Kaique, me tira uma dúvida aqui. Qual é o time do Raí? Por favor, Kaique, me avise aqui, porque eu quero mostrar o quanto essa mesa é secadora e seca o Flamengo. Vamos lá. Raí, se eu não me engano, São Paulino. Algum passarinho... Torcemos para os brasileiros. Algum passarinho já cantou no meu ouvido. Bruno Prado, certeza, São Paulino. Essas duas desgraças, eles têm o Palmeiras como rival regional. Agora, o Palmeiras, eles não querem zoar, não. Eles não querem fazer brincadeirinha, não. Palmeiras e River. O River é dificílimo. Passa o Palmeiras. Já o Flamengo, não. Passa o Internacional. Como são secadores, gente. Como são secadores. Vai, Flávio Prado. Agora você. Corrigindo uma injustiça como em 2020, passa o River. Como assim? Por que corrigindo uma injustiça? Porque o River jogou melhor que o Palmeiras, tomou 3-0 no primeiro jogo, deu um baile no Palmeiras aqui, teve 2 ou 3 gols anulados, deveria ter passado e não passou. A história corrige. Ué, mas foram bem anulados ou não? Acho que sim, mas não importa. Tomou um baile, tomou um vareio aqui, deveria ter sido eliminado. Final do jogo, incrivelmente, o modestíssimo Abel Ferreira foi beijar a mão do Galhardo, né? Olha que foi um show de bola. Então tem uma dívida aí com o River, acho que nessa competição conserta. Eu acho que passa o Palmeiras. Eu acho que passa o Palmeiras por 100% de aproveitamento. Mas você está sendo, o Flávio está sendo muito coerente, porque ele disse aqui da dívida do River com o Palmeiras, assim como o Inter tem uma dívida com o Flamengo de 2019. Exatamente. Está sendo coerente, baseado na mesma lógica, ele colocou o Inter. Dívida de 2019? Quando que o Inter jogou melhor que o Flamengo em 2019? Não, falando da eliminação. O Flamengo eliminou o Inter e ficou uma dívida aí para trás. Corrigindo. Exato, ele vai corrigindo as dívidas. A história corrige. Então passa o Palmeiras. Então, já temos os confrontos aí, tá? Desse primeiro lado. Agora o outro. Internacional ou Estudiantes da Argentina. Bom, nesse confronto eu coloco o Internacional. Eu não vou guardar mágoa, não sou rancoroso, não. Nesse confronto, para mim, passo o Internacional. Como passaria o Flamengo? Vai, Bruno Prado. Bom, o Inter, nessa simulação, viria de uma grande vitória contra o Flamengo e às vezes dá uma relaxada, então acho que passa o Estudiantes. Como é que é? No confronto aí, na simulação, ele viria de uma grande vitória contra o Flamengo. Às vezes dá uma relaxada depois de uma vitória, o outro vem concentrado. Então o Estudiantes acho que passa. Aí. A gente não pode perder de vista também a força dos argentinos nesse tipo de competição, né? Como no mata-mata eles crescem muitas vezes. Então eu vou acompanhar o voto do relator Bruno Prado, vou de Estudiantes nessa fase aí contra o Inter. Uma questão de história, uma questão de tradição, né? O Inter tem muita história na Libertadores, mas o Estudiantes tem mais. Sim. E tá bem, tá forte. E outra, eles vão querer homenagear a Bruja Verón, que morreu, pai do Brujita, né? Do Verón, que é o atual presidente. Tá com aporte financeiro, passa o Estudiantes. Estudiantes. O Estudiantes tem quantos títulos de Libertadores, Flávio? Tem 5, né? 4. Tetracampeão. Tetracampeão aí de Libertadores. E aí, Racing e Fortaleza, eu acho que todo mundo acha que passa o Racing, né? Sim. Sim, Racing. Teremos uma semifinal brasileira e outra semifinal entre argentinos. Exatamente. Isso quem está dizendo são vocês. Não, é a simulação do programa. Todos nós. Do programa é o escambau. É a simulação de vocês. Eu jamais tiraria o tsunami rubro-negro da semifinal da Libertadores. Eu já vou dizer a você que
Bruno Landi já me passou a manchete da postagem. Programa de pilhado tira o Flamengo nas oitavas de final. Eu não queria denunciar nada, mas vai ser a manchete. Liderados por pilhado, bancada da Jovem Pan tira o Flamengo já nas oitavas. Exatamente. Aí no dia seguinte vem pilhado, persona não grata da Gávea. Bom, vamos lá colocar na tela então, ô Caiquinho. Como é que tá por enquanto? Eita! Palmeiras e São Paulo, essa semifinal seria foda, hein? Palmeiras e São Paulo, Racing e Estudiantes. Cara, Palmeiras e São Paulo, eu tenho dúvida porque o São Paulo dá muito trabalho pro Palmeiras, hein? Bruno. Acho que aí Palmeiras passa. Palmeiras é mais forte, passa o Palmeiras. Que São Paulino fajuto e nojento, gente. Meu Deus, São Paulo costuma ir bem contra o Palmeiras em mata-mata, mesmo assim, ele vai contra. Vai, Raí. São Paulo venceu 17 confrontos de mata-mata contra o Palmeiras em 24 oportunidades. O Palmeiras venceu outros 7. O São Paulo tem um retrospecto de muitas vitórias nos mata-matas contra o Palmeiras. Eu vou usar o argumento de Flávio Prado das correções ao longo do tempo. A última vez que eles se enfrentaram na Libertadores, passou o Palmeiras. Então, dessa vez, vai passar o São Paulo. Flávio Prado. Para mim, Palmeiras é muito mais forte e prevalece. Eu acho que o São Paulo dá muito trabalho pro Palmeiras. Eu tô na dúvida, tá? Não, mas eu acho que pelo futebol, pelo elenco, eu acho que passa o Palmeiras pela lógica, tá? Mas o São Paulo é o que o Raí falou, mata-mata, o São Paulo é impressionante enquanto o Palmeiras é freguês do São Paulo em mata-mata. Mas eu acho que o Palmeiras tem muito mais elenco nesse ano. Eu acho que passaria aí o Palmeiras. Bom, entre Racing e Estudiantes, eu vou no Racing, mas já digo que na minha o Flamengo estaria no lugar do Estudiantes, Flamengo e Palmeiras seria a minha final. Infelizmente eu tenho um bando de secador nesse programa que não deixaram nem dividir. Então, Racing. Vai, Bruninho, tá rindo à toa, né? Passa o Racing. Raí. Racing também. Para a alegria de Mauro César Pereira. Para mim também, Racing passa e faz a final. Olha aí, Então, a simulação dos 3, Raí, Bruno Prado e Flávio Prado, deu Palmeiras e Racing. Simulação do pilhado também, não é só nossa, não. A simulação do pilhadinho deu Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ou Racing para vocês, né? Para mim, Palmeiras ou Flamengo. Podemos fazer uma de Palmeiras e Flamengo também, uma final alternativa. Boa, vamos fazer então. Isso, boa. Você vê como eu sou democrático? Eu acho que você tem direito, claro. Você é o apresentador do programa, pô. O cara fica te sacaneando, você tem direito a colocar a sua final também, claro. Então, minha final, Flamengo. A revanche de 2021 e Flamengo campeão da Libertadores nesse ano. Esse é o meu palpite. Entre Racing e Palmeiras, que é o palpite de vocês, eu vou de Racing. Não, eu vou de Palmeiras, desculpa. Eu vou de Palmeiras campeão. Vai, Flávio Prado, que pediu a final. Bom, o Racing tem o apelido, né, desde os anos do Perón, de La Academia. E o Palmeiras copiou esse apelido nos anos 60, quando tinha um timaço. Então tem a Academia 1, Academia 2, pouca gente sabe, mas é uma cópia da criação do La Academia. Do tempo, o Perón era torcedor do Racing, então eles criaram, era um timaço mesmo, time do Racing, histórico na Argentina. Então até para devolver ao Racing o que é do Racing, La Academia campeã, que é o Racing. Para mim, dá Racing na final. Gente, eu tinha total certeza que ele ia pedir essa final para fazer uma secação. Como eu conheço ele, cara, ele é ridículo. Tá,
entre Palmeiras e Racing, Palmeiras, na minha opinião, pro Flávio Prado, Racing. Entre Palmeiras e Flamengo, que seria a minha final, Flamengo. Bruno Prado. Olha, entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras. E entre Palmeiras e Racing, o Racing tá passando pelos brasileiros todos, o Racing. Ô, Flávio Prado, e Flamengo e Palmeiras? Ah, bom, aí realmente eu acho que é a hora da vingança, como nós falamos. Todo mundo devolvendo, né? Então, aqueles momentos que o Palmeiras viveu, não, acho que não, né? Repete, né, a história? Repete. Às vezes repete. Palmeiras. Eu ia corrigir, mas acho que não. É porque eu tô muito sensível hoje, sabe? E aí, Palmeiras ganha de novo. Aí. Uma final entre Palmeiras e Racing, eu também ficaria com o Racing. E uma final entre Palmeiras e Flamengo, eu iria de Palmeiras também. O Palmeiras, nos mata-matas contra o Flamengo, consegue prevalecer. Acho que repetiria o filme de Montevidéu. Gente, se o Flamengo for campeão dessa Libertadores, vocês não têm ideia do que vai acontecer nesse programa. Mas vai ser um festival de humilhação a vocês. Sério, vocês têm que rezar todo santo dia pro Flamengo não passar de fase. Eu sei que secar, vocês já secam muito. Mas que vocês rezem, porque se o Flamengo for campeão dessa Libertadores, eu venho fantasiado de meteoro, eu venho fantasiado do que for, eu vou cair que nem uma bomba. O que é isso? Olha um pouquinho. Flamengo. Olha como o Kaique é mau caráter, o nosso diretor. Em final do tapetão, Palmeiras vence o Flamengo. Olha como ele é ridículo. É impressionante como nessas horas ele é criativo. É impressionante, gente. É impressionante como nessas horas ele é criativo. Ô, Kaique, pode tirar essa tarjinha aí, porque aqui é verdade, ô seu palhaço. Ligado, tira o Fla. Eu tirei o Fla, foi porra nenhuma. Eu botei o Flamengo na final, vieram essas desgraças, fazendo panelinha e tiraram o Flamengo nas oitavas. Então pode tirar essa bosta daí, que é mentira. Olha o Flávio, que coisa ridícula, cara. Olha, ele tá vermelhinho. Olha. Isso aí é sacanagem mesmo, eu concordo com você. Não pode. Eu tava reclamando aqui, mandando o WhatsApp, falando, aí não, pô. Aí é sacanagem. Você tem o meu apoio nesse perrengue aí. Não dá, aí não, pô. Olha aí, pilhado tira o Fla e briga com produção. Olha que coisa ridícula. Isso é um absurdo. Isso aí é um absurdo, aí não. Aí eu não. Deixei claro. Minha final, Palmeiras e Flamengo, ou São Paulo e Flamengo, tá? Que eu acho o São Paulo fortíssimo. Agora, olha os confrontos que a gente pode ter na final, gente. São Paulo e Flamengo, Botafogo e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, River Plate e Flamengo, que foi a final de 2019, porque, de verdade, tá? Eu acho o Flamengo passando do Inter o que tem mais chances de passar desse outro lado do grupo aí. Acho de verdade, porque depois, Recentemente tivemos Flamengo e Racing, né? E o Racing foi líder do grupo com o Flamengo, 2023, o ano retrasado, né? O Flamengo e o Racing se enfrentaram, o Racing ganhou o jogo na Argentina e empatou no Maracanã. Não, e o Racing eliminou o Flamengo do Rogério Ceni da Libertadores também. Ou seja, tô louco pra pegar o Racing pra dar uma porradinha que eles merecem já. Tô louco já pra pegar o Racing pra ensinar eles que não vai ser assim, não. E já era. Pronto. Esse ano é ano de dar uma porradinha no Racing, no caminho pra final.